Olá! Estou aqui com mais uma receita para vocês, atendendo a pedidos de muitas pessoas que querem fazer o pão com fermento natural. Aqui estou para passar um pouquinho do conhecimento e de minhas experiências para vocês. A Luciana MJ Oliveira, ela fez um pedido que ela gostaria de saber mais sobre as dicas e o passo a passo sobre o fermento natural e como fazer os pães. Em um vídeo só é um pouco difícil passar todas as dicas e o passo a passo. Porém, vocês podem encontrar mais pesquisa sobre o assunto no meu material que eu já postei. Na fanpage tem um álbum com os pães que eu já fiz e com o fermento também, que eu já preparei. No site Culinária Brilhante, que até por sinal está muito bonito. Eu espero vocês lá, inclusive para baixar os capítulos de meu livro gratuitamente, que vocês vão gostar muito. São todas as categorias de receitas. E também nos meus blogs, Estrela Gui Culinária Brilhante, que eu posto desde 2007. Agora no canal YouTube vamos fazer mais trabalhos e muitas receitas deliciosas. E antes de sair, vocês podem se inscrever, dar um like e eu vou ficar muito agradecida. Mas vamos ao assunto do fermento. Não terei condições de em um vídeo só passar todas as dicas, mas falarei um pouco. Vou deixar os links da receita também abaixo do vídeo. Então, Luciana, aqui está como eu lhe prometi, e também para os outros amigos que também me fazem muitas perguntas. O fermento natural que é feito em casa, o meu eu fiz em junho do ano passado, em junho de 2015. Vou mostrar para vocês. Está aqui, depois eu mostro mais de perto. Inicialmente, para fazê-lo, a base dele, nós vamos gastar 100 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de iogurte natural, 50 ml de água. E isso é o início, que também tem o passo a passo, porque ele vai ter, depois de misturar, vai ter uns dias para o preparo dele, para atingir a fermentação. Eu uso o iogurte natural. Existem outros modos também que as pessoas podem fazer, que muitos fazem. Eu coloco tudo aqui na receita, é fácil. Podem fermentar com frutas, com uvas, são vários métodos. É uma vasta pesquisa também. Eu fiz opção por fazer este com iogurte e também eu já havia feito há uns anos atrás, quando vi a receita do Benjamin na televisão. Bom, aqui está. Inicialmente, antes de preparar o pão, nós precisamos refrescar o fermento. Alimentar. Refrescar é alimentar. Esta alimentação desse fermento é simples. Só se usa a farinha de trigo, a água e precisamos de uma balança. E para quem não é muito bom para fazer as continhas de matemática, aqui é o meu caso, eu prefiro usar a calculadora para não ter margem de erro. Se nós temos 240 gramas, que nós vamos pesar aqui, do fermento
natural, nós vamos precisar de 2/3 de farinha de trigo, que serão 60 e 60, com mais 1/3 de água, que serão 60 ml. Então serão 120 gramas de farinha, isso para 240, para uma quantidade de 240. Quando nós alimentamos, quando nós fazemos o refrescamento deste fermento, caso nós não vamos fazer os pães, pode descartar a parte que não vai ser usada. Eu vou falar para vocês que, devido à experiência que eu tenho tido com ele, eu consigo que ele fique na geladeira até umas 2 semanas sem alimentação, mas tudo muito arrumado e obedecido. A vasilha esterilizada que é guardada, a temperatura não pode mudar e sem abrir, porque quando a gente abre, às vezes ele apresenta uma película em cima um pouco escura. É só a gente retirar aquela não aproveitar aquela casca, é tipo uma casquinha que ele forma na parte de cima, e fazer a alimentação do que vai se usar e o restante armazenar novamente. Assim nós vamos ter um fermento por longo tempo. É uma experiência assim super diferente fazer esse pão. Ele é muito gostoso, ele tem uma durabilidade boa, 1 semana ele fica bem macio. Se a gente, ao assar, retirar da forma, deixar esfriar fora da forma, numa grade, para que ele não crie aquela água e depois mofe. Então ele conserva 1 semana tranquilo fora da geladeira, e dentro da geladeira muito mais tempo, e congelado 3 meses. Esta é a experiência que eu tenho feito com ele. Então nós vamos fazer a demonstração aqui da alimentação do fermento para iniciar a receita do pão de leite em pó com fermento natural. Nós vamos colocar aqui 240, vamos marcar aqui 240 gramas para ficar uma conta mais fácil de fazer. Antes eu vou mostrar para vocês o resultado dele. Eu fiz uma alimentação para ele ontem. Olhem aqui como ele está forte e perfeito. Então aqui vou colocar 240. Às vezes, quando a gente mistura a água, às vezes é preciso colocar um pouquinho mais, mas isso com o tempo vocês vão acostumando. Porque se ficar muito ressecado, a gente coloca um pouquinho mais. Então aqui está. Aqui está. Eu gosto de colocar um pouco de água para começar a mistura. Facilita. Então, coloquei a água. Aqui vai levar um tempo assim para ele misturar na água, mas mistura. O fermento natural, quando ele está bom, vivo, quando a gente mistura a água, ele forma essas bolinhas. Essas bolinhas aí é sinal de que ele está bom, a coloração dele está boa, não tem contaminação. Estou fazendo o possível para que vocês vejam
como é. É muito simples. Só seguir. Quando alguém quiser fazer, leia primeiro, passo a passo. Eu coloco a receita muito bem explicada. É só ler, fazer, observar. Se der errado da primeira vez, repete. Então, esse aqui que eu estou fazendo para vocês agora, ele foi alimentado ontem. E ele está muito forte, porque olha só a reação dele já. Esse aqui eu posso alimentar, depois, antes de fazer o pão, dar um descanso de 1 hora, para depois usar na receita. Se precisa de descansar 1 hora, 2 horas, é necessário. Os pães com fermentação natural, quando a pessoa não vai assar no mesmo dia, ela pode colocar na geladeira, bem ou numa vasilha com tampa, ou bem assim tampado com o filme de PVC que se usa na cozinha, e no dia seguinte assar os pães. Pode deixar na geladeira de um dia para o outro. Eu às vezes não deixo porque eu gosto de assar no mesmo dia. Se a gente notar que a água for muita, vamos supor que passe um pouco, coloca mais um pouquinho de farinha para ele ficar sequinho. Então, depois que é feita a alimentação, ele vai voltar para a geladeira. Vocês seguem a receita que não vai dar errado. Eu já usei esse fermento natural até para fazer rosquinhas de nata. Põe menos do que em pão. Fica muito bom. Então aqui está o resultado. Agora é deixar descansando pelo menos 1 hora até usar a quantidade que está pedindo a receita do pão que nós iremos fazer, que tem a sequência da receita. A diferença. E ele aqui. O que não for usado no pão, faz a alimentação, lava, esteriliza a vasilha e volta para a geladeira. Deixa ele fazer a fermentação fora da geladeira por umas 3, 4 horas, e depois, quando notar que já está fazendo a reação, que a gente vê que é uns buraquinhos que vão formando. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui no fundo. Aqui. Não sei se vai aparecer no vídeo. Vai fazendo uns buraquinhos aqui e a gente vê que ele está fazendo a fermentação. Então nós podemos levar e guardar na geladeira depois que ele iniciar o processo da fermentação, guardar na geladeira e usar a parte que foi refrescada para fazer o pão. Não pode usar, prestem atenção, o fermento assim, sem refrescar na receita, senão não vai ficar boa. A receita fica muito ácida, fica com um gosto forte. Eu não gosto, eu não uso. É isso aí. Não deixem de ver o vídeo do pão de leite em pó feito com fermento natural 2. Obrigada!